No vídeo de hoje vamos abordar um tema de extrema importância: os principais desafios enfrentados pelos professores na atualidade. Para isso, conversei com a pedagoga e psicopedagoga Camila Gomes, que compartilhará insights valiosos sobre essa questão. Eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana mais uma vez no nosso canal e dessa vez gravando, que eu estou vendo aqui. Iremos conversar hoje com a Camila Gomes, ela que é pedagoga e psicopedagoga, irá falar sobre os desafios dos professores, na atualidade. Eu gostaria que a Camila se apresentasse, dissesse quem é a Camila, o que ela faz. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila trabalho aí como professora alfabetizadora há mais de 10 anos e trabalho também como psicopedagoga atuando nas dificuldades de aprendizagem aí das crianças. Então um trabalho vai agregando o outro para que a prática seja 100% aí com os alunos e os pacientes. É verdade. Camila, a nossa primeira pergunta é: quais você considera como desafios enfrentados pelos professores na atualidade? Os principais, né? Conversando aí com os colegas de trabalho, o comportamento, a parte comportamental é que mais está deixando a gente aí de cabelo em pé, né? Essa falta de educação que a gente coloca aí, essa parte comportamental mexe bastante com a gente, é um desafio muito grande, né? Você centralizar o aluno ali para você, né? Explicar para ele as coisas erradas que ele está fazendo, mostrar, né, claro, educadamente, mas eu acho que o comportamento é o que mais tá difícil, assim, na sala de aula. E aí entra a questão do bullying, né, e da violência, né, na escola, que você pode até já falar um pouco sobre esses problemas nas instituições, principalmente nas instituições públicas, né, ou a privada. Exatamente. Também que acontece. Acontece sim a parte mais verbal, né, de falar do outro, né. Então, a gente sempre coloca aí sobre as consequências, o que a gente quer para a nossa vida, né? Ser reconhecido como pessoas boas que fizeram o bem ou o lado negativo, né? Você escolhe o que você quer para você, né? Então, a gente coloca e conversa muito com os alunos sobre isso, né? Mostrar realmente como que a gente quer ser tratado, a gente deseja ser tratado, é a maneira que a gente tem que tratar o próximo, né? Então, a nossa conversa é bastante sobre isso, segue essa linha aí, juntamente com as famílias, para a gente poder falar a mesma linguagem, para poder sanar um pouco essa questão, que é muito importante aí. Tem crianças aí com depressão, né? Crianças que a gente vê aí sofrendo por conta dessas ações dentro das escolas. A tecnologia, Camila, você acha que afetou para o bem ou para o mal aos professores? No meu caso, para o bem, né? Porque só agregou aí no meu trabalho, para quem não conseguia, né, gravar a aula, salvar a aula, fazer essas coisas, então eu aprendi bastante, né? E eu pude, então, chegar no meu Instagram, que é onde eu compartilho aí atividades com vários professores, ajudo muitas famílias também com atividades legais aí, fáceis de fazer. Então, no meu caso, agregou, mas teve colegas que não se adaptaram, né, ao digital, que não gostaram. Então, isso é uma dificuldade grande para alguns também, né, que não se adaptaram a isso, a essas mudanças, né. Inclusive, muitos profissionais da educação também ganharam dinheiro com essa questão da tecnologia, né? Criaram cursos e venderam esses cursos. Sim, sim. Que com também certeza, ela agregou para a gente poder também sair um pouco. Tem professor que não dá mais aula em escola, ficou só no digital, né? Então, foi ganhando dinheiro, foi crescendo. Então, tem várias coisas legais que aconteceram aí com professores depois do digital. A gente tem que saber agregar, eu acho, para o nosso trabalho, né, de uma forma positiva. E aqueles professores, né, os colegas, como você falou, que não conseguiu entrar nessa parte da tecnologia, que conselhos você dá para eles? Se aproximar de quem tem esse conhecimento e começar aos poucos, né? Então, modificando atividades que às vezes utilizam sempre as mesmas. Então, a internet ela vem aí ao nosso favor, diversificando atividades, né? De todas as disciplinas aí, né? Então, modificando, trazendo mais jogos. Tem muita coisa legal aí que eles podem começar, né? A mostrar para os alunos, inserir aí na sua vida, mas perguntando para alguém que já tem essa prática, que ensine de uma maneira mais leve. Porque às vezes se a gente coloca ali, né, não, você tem que aprender, né, na briga, eu acho que isso gera uma coisa ruim, né, em relação à internet. Então, se você coloca a pessoa mais próxima de uma maneira leve,
ela consegue ir levando de uma maneira positiva esse digital aí na sua vida, né? Até porque tem uns que já estão até próximos de se aposentarem, com mais de 30 anos de carreira, não querem nem mais investir nessa questão da tecnologia. Já se Mas eu vejo muitos que estão aí para aposentar com gás, só modificando aí as atividades e crescendo. Camila, para você, quais os maiores obstáculos, né, para a motivação e engajamento dos alunos atualmente? Como os professores podem agir? Atualmente aí é a briga com as telas, né? Na internet, né, YouTube, TikTok, eles têm tudo muito rápido. Então, combater com isso é difícil, né? Porque a atenção deles ali é pouco tempo o dedinho passando, né? E eles têm que realmente se concentrar para poder adquirir ali o conhecimento e conseguir trocar com a gente conhecimento, que é uma troca, né? Então, se eles não estão prestando atenção, eles não vão conseguir conversar com a gente sobre determinado assunto. Então, o professor ele tem que trazer muitas estratégias para poder mudar um pouco esse cenário aí, para a gente poder combater ali com os youtubers também, né? Então, é uma super aula que a gente tem que dar para poder aproximar essa criança para perto da gente, né? Porque lembrando de diminuir também o consumo da tela, né? Por criança tem consumo de tela por idade, né? Isso. Então, a gente tem que levar em consideração isso junto com as famílias também, para não prejudicar o nosso trabalho dentro da sala de aula. É verdade, e afetou muito a questão da concentração e da fala, né, das crianças, a questão da tela. Exatamente, tem criança que está demorando para falar, para interagir, essa parte de socialização, essa parte de expor seus sentimentos, o que está sentindo. Então, isso reflete muito para a gente na sala de aula, né? Aí vem a questão do comportamento, né? Por que essa criança está com esse comportamento? Está acontecendo isso, isso e isso. Aí vem a família junto, para poder entender, né, o que está acontecendo ali, que as crianças não estão conseguindo se expressar, né? Ou elas vão se fechar, ou elas vão explodir, né, que é gritar, né? Ou mudar esse comportamento total dentro da sala de aula. Verdade. Inclusive, se você quiser assistir um vídeo aqui, nós temos um vídeo com a psicóloga Roberta Alonso, que fala justamente sobre a questão do tempo de tela, os desafios, né, que os pais têm. E vocês não podem perder esse vídeo. Vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui na tela, também nos comentários, aliás, na descrição do vídeo. Mas não vão agora, vamos continuar aqui no nosso vídeo. Quando terminar, vocês vão lá e dar uma associada, né, o nosso vídeo com a das telas lá. Camila, a questão da diversidade cultural e social dos alunos, né, que é uma realidade nas nossas salas. Quais os desafios para os professores lidar com essa diversidade? Conversando bastante, mostrando que cada um é um ser único, né? E que a gente tem que respeitar cada pessoa como qual, né? Os gols, enfim, o jeito que se veste, né? Cor do cabelo, enfim. O gosto das pessoas a gente tem que realmente respeitar, né? Tem criança que às vezes não sabe, né? Ainda pequenininha, e julga para cá, não gosta disso aqui, mas a gente mostra que o respeito está acima de tudo e que cada um gosta aí do que quer, né? Do seu jeitinho. Claro que a gente mostra coisas novas também, mas essa parte de diversidade a gente tem que respeitar, porque cada um tem aí seu próprio gosto para as coisas, né? O seu modo de agir, o seu modo de ser. E esse respeito a gente passa sempre aí para os alunos, né? Conversa sobre isso sempre, dessa diversidade. Com certeza. Você, Camila, você trabalha numa escola privada, né? Mas a gente sabe que nas escolas públicas acontece muita falta de recursos financeiros, né? Que é um desafio frequente. Como você diria, que conselho você daria para esses professores que muitas vezes falta aquela, sei lá, aquele jogo, até questão de data show, enfim. Como eles podem lidar para que melhore essas aulas sem afetar o bolso deles também? A palavra é a adaptação. A gente tem que adaptar. Mesmo escola particular também falta recurso, né? Não é sempre que a gente vai ter tudo ali. Então, a gente tem que adaptar as atividades, né? Buscar e modificar com o que a gente tem, né? É difícil, é uma realidade que a gente enfrenta. Eu vejo amigas comprando material aí para ajudar, né? Para conseguir realmente concluir a atividade com eficiência aí, o jeito que foi planejado, mas é uma dificuldade grande, né? Às vezes de faltar papel em escola, né? Faltar massinha, enfim. Você vê professor aí buscando sempre o seu melhor, mas é um desafio grande, né? A falta de recurso, de material, é difícil. Tem que se usar até... Tem que inovar.
Tem que se usar algumas sucatas, né? Algum material reciclado também, pode ser também uma boa. Exatamente. Tem que buscar o que está ao nosso alcance ali para poder fazer a diferença ali com os alunos, né? É verdade, tornar a aula mais lúdica, né? Mais interessante para eles. Exatamente. Como lidar com essa questão da evasão escolar, principalmente depois da pandemia, né? É um diferencial aí para os professores de trazer esse aluno novamente para dentro do espaço da escola, né? Mostrar para ele o quanto que é importante, né? Que a escola só vai agregar para a vida dele, né? Então é um desafio para a gente, mas a escola, acho que junto com a família, trazendo esse aluno novamente, mostrando a importância desse espaço, vai fazer a diferença, né, a longo prazo. Mas não é fácil, principalmente após a pandemia, né? O interesse diminuiu demais, né? Aqui na rua eu tenho tantas coisas, né? Na escola não tinha. Isso. Então a gente tem que ir mostrando para esse aluno como é importante ele estar ali na sala de aula. E o professor se adequar, né, a trazer coisas novas, a aula mais lúdica. E aqui entra a questão do Instagram, né, da Camila, que eu gosto bastante de assistir. Ela traz muitas novidades e vocês também podem segui-la. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês vão perceber como ela dá dicas importantes para vocês, inclusive até para usar em casa também com a família, né? Sim, são atividades práticas que dá para fazer em casa, na escola, né? Ali é só para agregar mesmo o trabalho do professor, trazer ideias novas, novos conceitos, né? Às vezes a gente fica muito no papel e dá para sair bastante, né? Trazer mais jogos ali relacionados a determinados assuntos. Então, é gostoso ali participar e ver que bastante professor aproveita o conteúdo. Com certeza. E com coisas simples, né? A gente percebe que são coisas simples. Caixa de papelão, aquela caixa do ovo, né? Enfim. Muito material reciclado ali. Isso. Camila, agora falando da saúde mental, né? De nós professores. Tem sido bastante discutida, né? Ultimamente, após a pandemia, durante, enfim. E até hoje a gente discute essa questão da saúde mental, né? Que afetou muita gente. Não só nós professores, né? Quais são os desafios emocionais e psicológicos enfrentados pelos professores na atualidade, nesse contexto? Acho que se deparar com uma aula assim, com uma sala cheia de criança, lotada, para mim afetou a minha saúde mental, né? Eu falo que até hoje ainda tem um pouco disso, né? Dessa ansiedade em achar que não vai dar conta, né? Eu acho que uma sala super lotada, ela afeta mesmo, porque ali envolve o comportamento, né? Cada criança está num nível, principalmente eu de alfabetização. Então, você tem que estar ali mais próximo dessa criança, né? Então, 30 crianças numa sala é inviável, né? Primeiro, segundo, até terceiro ano. Eu acho que a gente está nesse processo de alfabetização com eles. Então, é muito difícil você colocar muitas crianças numa sala, até na educação infantil, né? Como é que o professor vai se ligar ali com o seu aluno, né? Então, isso afeta bastante ali. E o comportamento dos alunos também afeta, né? A gente fala ali, dá o nosso máximo educadamente, às vezes vem respostas que você fica com a sua saúde mental, né? Você fica pensativo ali, né? Mas por que será que tá desse jeito, né? Então, eu acho que vai abalando bastante. Abalou, né? E continua abalando essas questões. Com certeza. Agora falando de participação da família, né? A participação dos pais. Principalmente, a gente sabe que é fundamental, né, que os pais estejam presentes, né, esse elo entre escola e família. Quais são esses desafios, né, que a gente possa envolver nesse processo educacional? É a parceria, né? Eu falo nas reuniões que sem os pais a gente não consegue realmente, principalmente no processo que eu estou de alfabetização, né? Se eu não tenho eles parceiros ajudando nesse processo, a criança não consegue concluir com 100% ali do que é esperado, né? Então, a gente tenta nas reuniões que todos participem, né? Sempre tem algo ali importante para falar na reunião, né? Se o pai não consegue vir, eu agendo com esse pai em outro horário que ele possa vir, porque cada vez mais a gente tem que trazer esses pais para perto da gente, né? Para mostrar aí a importância do nosso papel, né? Para falar sobre as crianças, como que elas estão, né? Ver se está igual em casa, né? Se é igual na escola, como que é esse comportamento. Então, a gente está sempre orientando as famílias aí nesse sentido. As nossas reuniões na escola que eu trabalho, eu geralmente era durante o dia, mas muitos pais alegavam a questão do trabalho, né? Que não poderia vir, então a gente colocou as reuniões agora à noite. Tem aumentado bastante a participação, mas a gente percebe ainda que, infelizmente, aqueles alunos que mais precisam são os pais que faltam nas reuniões. A gente precisa conversar, então vai
você faz como você, né? Tem que marcar uma reunião, agendar. Tem que marcar. Isso. Às vezes a gente Não pode deixar passar, a gente tem que Isso. marcar sim com todos. A gente termina o horário, o expediente, aguarda esse pai para conversar, né? Então a gente... É muita questão do amor do professor, né, também. Falar, você trabalha por amor. É nesse sentido também, né? A gente pensar na questão do aluno, né? No ser que está lá. É que eu sempre coloco os alunos como se fossem meus filhos Isso. ali nessa questão, né? E que eu gostaria que acontecesse com os meus filhos é como, né, a gente faz com os nossos alunos ali. Então Isso. entra por amor também, porque a gente quer o melhor deles, né? Quer que eles se desenvolvam 100% ali. Uhum. Então eu tenho essa preocupação de estar sempre ali ligada com as famílias, né? Tem professor que não gosta do grupo do WhatsApp, eu já acho ótimo, porque eu coloco tudo ali, quem quer tirar dúvida tira, né? Então para mim nunca, né, me atrapalhou ter esse contato com as famílias, né? Muito bom. É sempre eu me coloco bom. como mãe, né? Mãe dos meus filhos. Eu também ia querer saber algumas coisas ali, né? É verdade. A gente tem que trazer a família para próximo de nós, não afastar, né? Não. A gente sabe que muitos às vezes faltam porque não acham importante. Diz, repetitiva aquela reunião, mas sempre tem algo novo. Acho que os pais devem ir porque sempre tem algo novo. Não é repetitivo como eles falam, mas enfim. Sempre é reunião dos nossos filhos, a gente tem que querer participar sempre, né? Então, é um momento único. Os próprios filhos percebem a importância dos pais estarem lá. Quando os pais não ficam vão, chateados quando eles não vêm, porque, né, depois você vai dar tudo que foi dado, né, entregar para o aluno tudo que foi dado na reunião, ele percebe, nossa, meu pai não veio, né, perdeu tudo isso aqui. Você percebe então, muito... Eles gostam dessa participação. Isso, você percebe muito aquelas crianças que as famílias são mais próximas, a evolução delas é bem mais rápida, é bem mais sadia. Bem maior. Com certeza. Camila, para encerrar, com a pandemia, né, os professores eles enfrentaram desafios, né, adicionais com a adoção do ensino remoto, né, como você falou. Quais os principais obstáculos enfrentados nesse contexto, né? Que lições podemos tirar, enfim, para o futuro da educação? Eu acho que a gente tem que tirar o que foi positivo para a gente, o que agregou. O que foi negativo, a gente são lições que a gente precisou passar, né? Eu sempre tiro a parte positiva, né? A parceria que eu tive das famílias em dar feedback se estava bom o som, se estava bom a maneira como eu mostrava as coisas. Eu alfabetizei online uma turma, né? Cheguei da pandemia, tinha acabado de ter neném, eu tava com voltei de licença maternidade, caí, bum, numa sala de aula online, né? Conheci minhas famílias online, meus alunos, então assim, eles me ajudaram muito também, né? Então eu tiro as partes boas, tudo que eu aprendi e que eu coloco em prática aí até hoje, né? E tudo é uma lição. Eu acho que tinha que ter passado todo mundo por isso mesmo, então a gente tira as coisas boas, senão afeta a nossa saúde mental, como afetou, né? E vem afetando. Então, assim, tentar relevar e deixar o que foi bom, né? O que teve de aprendizado aí. Camila, foi um prazer imenso tê-la aqui mais uma vez. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações, falar o que eu não te perguntei, pode ficar à vontade. Eu queria só colocar aí o papel do professor como realmente um amigo, né? Às vezes a gente pensa, né? Professor, tem 2 férias por ano, né? Pensa tudo aquilo, mas não é, né? A gente está aqui parado, né? Um mês, teoricamente, mas a gente não fica parado, a gente tem muita demanda, né? É preparação, a gente se organiza, a gente tem família, né? A gente tem tudo também, né? Eu não estou de férias, eu falo, né? Eu tenho os meus filhos para cuidar, né? Enfim, eu acho que valorizar mais nosso trabalho, eu acho que isso é ideal. Seria o mundo ideal para todo mundo, né? E ouvir muito o que o professor diz. Tem famílias que não escutam mais a gente, né? Isso, com certeza. Coloca a gente, né, de escanteio e só escuta mesmo o que o filho fala. Então, eu acho que valorizar a nossa profissão é o que eu espero aí. Porque tem gente que não quer mais fazer pedagogia, né? Tem pesquisas aí mostrando que daqui a um tempo não terá mais pedagogo, pedagoga, né? Então, isso é muito triste, porque eu penso, né, a longo prazo, o que será? Né? Com certeza. Da educação, né, nesse sentido, né? Então é mais a valorização da nossa classe, dos professores aí. Esse apoio, né? A gente precisa de apoio para continuar, né? É verdade, com certeza. É muito desafiador ser professor. Assim, os novatos, né, estão na faculdade, acham que é mil maravilhas, né? Vou fazer isso, fazer aquilo. Quando chega a realidade é outra. É outra, a realidade é outra. A gente tem que buscar sempre o melhor aí.
para a nossa prática, né? E não desistir, né? Tem, né, estudantes que desistem, mas não desistam, é uma profissão linda, né? Se a gente souber aí exercer com muito amor e carinho, é claro, né? Sem deixar de ganhar o nosso dinheiro também, né? Verdade, que eu sempre falo, mas a gente tem que querer sempre o melhor para a gente também. Né? Essa valorização que eu falo é de tudo, é de salário, de saúde mental, de tudo, né? Isso. Não tem coisa melhor também na sala quando a gente vê um nosso aluno avançar, né? Na questão da leitura, da escrita. Exatamente. Os avanços, né? Então tem muita coisa aí que a gente faz com muito amor e carinho, né? De querer o melhor para o nosso aluno. Então eu só peço a valorização sempre dos professores, que são únicos, né? Isso, verdade.